Olá, aqui é Luiz Ribeiro da Academia de Manutenção.com e nesse vídeo eu quero dar continuidade à série de vídeos sobre manutenção. E hoje eu vou falar sobre a primeira etapa do pilar manutenção planejada do TPM. Essa primeira etapa é a base para se começar toda a implantação desse pilar manutenção planejada. Vamos lá então. Nessa primeira etapa é onde se começa o levantamento, ou seja, avaliar os equipamentos e conhecer a situação atual da manutenção. E ela é composta por 5 itens. São eles: a classificação ABC dos equipamentos, para se priorizar os esforços e a estratégia a ser adotada, a estruturação da manutenção, que é a adequação das equipes de trabalho, o cadastro técnico dos equipamentos, que é o cadastro da árvore de equipamentos em sistemas utilizados pela empresa, e os conceitos e níveis de quebra-falha, para se priorizar o tratamento, e por fim, indicadores de manutenção, saber onde você está e definir aonde se quer chegar. Pois bem, dentro de uma empresa, você provavelmente tem muitos equipamentos para cuidar. Então, nós vamos classificá-los aqui em 3 níveis, de acordo com a sua criticidade, ou seja, o impacto desse equipamento sobre o sistema produtivo. Vou considerar aqui o seguinte: criticidade A para os equipamentos mais críticos, criticidade B para os equipamentos críticos e criticidade C para os equipamentos menos críticos. Mas para classificar esses equipamentos, você deve considerar esse impacto nos aspectos de prioridade da sua empresa, como por exemplo, qual que é o impacto em relação à qualidade do produto? Qual que é o impacto na produtividade? O impacto na segurança, na manutenção e nos custos envolvidos? Existem hoje várias planilhas modelo para se fazer essa classificação de criticidade. Porém, eu te oriento a não somente copiar uma delas, mas levar também em consideração os itens que são mais relevantes para a situação que você vive no momento. Para cada item estabelecido, definir pontuação de acordo com o seu impacto. Deixa eu exemplificar para ficar mais claro. Os números que irei mencionar aqui são apenas exemplos. Você deve considerar números reais de acordo com a sua realidade. Vamos começar aqui com o quesito qualidade. Você deve avaliar o impacto do equipamento em relação às perdas de produto. Se a perda for maior que 100 peças por dia, por exemplo, eu vou dar uma pontuação 10. Se a perda for de 50 a 99 peças por dia, eu vou dar uma pontuação 7. Se a perda for de 20 a 49 peças por dia, tem pontuação 4. Menor que 20 peças por dia, a pontuação será 0. Agora, para o impacto desse equipamento na fábrica, na linha de produção. Se ele afeta a fábrica, a pontuação é 10. Se ele afeta somente a linha de produção, a pontuação será 5. Se ele não afeta, será a pontuação 0. Agora, qual que é o impacto dele para o consumidor? Se é uma questão legal, a pontuação é 10. Se ele somente gera insatisfação no consumidor, a pontuação é 5. Se ele não afeta o consumidor, a pontuação é 0. Com isso, você define a pontuação de cada equipamento no seu processo produtivo. Aí você faz o mesmo para os demais itens. O próximo seria produtividade. Aí você define a pontuação em relação ao grau de utilização. Se ele é contínuo, se é em turno específico, se ele é ocioso. E qual que é o seu impacto? Ele para a fábrica? Ele para a linha? Ele prejudica a linha? Ele não afeta? E qual que é a sua disponibilidade? Não possui reserva? Possui reserva, mas tem que adaptar? Possui reserva intercambiável? Agora, com relação à segurança. No quesito pessoal, ele tem risco de fatalidade? Risco de afastamento? Risco sem afastamento? Ele não tem risco. E no patrimonial? Ele tem dano à fábrica? Ou ele tem dano à linha? Ou ele não tem dano? Com relação ao meio ambiente, é uma questão legal? Ele gera acidente ambiental? Ele não afeta? Com relação à manutenção, qual que é a frequência de quebra? Você define uma pontuação de acordo com as horas de paradas em uma escala que você define. Por exemplo, 50 horas de paradas por mês naquele equipamento vai ser uma pontuação 10. E menos de 10 horas será uma pontuação 0. Aí você define uma escala de pontuação em cima disso aí que você definiu. Em relação aos custos, é a mesma coisa. Qual que é o valor gasto em cada equipamento por mês? Você define uma pontuação de acordo com os valores gastos, numa escala que você define. Por exemplo, maior que R$ 15.000 gastos por mês é uma pontuação 10.
e menos de R$ 1.000 é uma pontuação 0. Aí você define essa escala de acordo com o que você definiu. Feito isso, você monta uma matriz com a pontuação de todos os equipamentos. Aí se chega a uma definição de quais equipamentos são de criticidade A, quais são de criticidade B e quais são de criticidade C. Uma vez definida a criticidade de todos os equipamentos, é necessário definir a estratégia para se aplicar nesse equipamento e estruturar a equipe para isso. Mas como se faz isso? Pois bem, nessa etapa vai depender muito dos objetivos da empresa onde você trabalha, pois irá envolver grana. Aí tem que se avaliar muito bem a questão de custo-benefício, pois quanto mais manutenção preventiva você faz, se gasta um pouco mais também para manter essa condição. Mas aí é tudo uma questão de avaliar o que é melhor para a empresa e implantar o que você definir como estratégia. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vou considerar aqui que para todos os equipamentos de criticidade A, eu vou ter todas as técnicas de manutenção implantada. Inspeção preditiva, manutenção preventiva, inspeção técnica, inspeção autônoma e as corretivas programadas. E para os equipamentos de criticidade B, eu vou ter as seguintes técnicas: manutenção preventiva, inspeção técnica, inspeção autônoma e as corretivas programadas. Para os equipamentos de criticidade C, eu vou ter somente inspeção técnica, inspeção autônoma e as corretivas programadas. Dessa maneira, eu sei que só vou gastar dinheiro com preditiva, que é a técnica mais cara para os equipamentos críticos A, pois eles não podem quebrar por algum motivo que eu defini na minha estratégia na planilha de criticidade. É por isso que eu comentei sobre o custo-benefício. Se para a sua empresa é vantagem gastar mais com preditiva para todos os equipamentos e garantir que eles tenham maior confiabilidade, você pode fazer. Porém, se você não tem orçamento para isso, você também pode assumir esse risco com outras técnicas mais baratas. A estratégia é você quem define de acordo com a sua criticidade e sua necessidade. Até porque você terá que adequar a sua equipe de manutenção para atender essa demanda de manutenção na estratégia que você definiu. E isso também envolve custo. Quanto mais preventiva você tiver, mais recurso você precisa também. Ao passo que a preditiva geralmente é feita por uma equipe externa. Mas é um caso a se levar em consideração também o quadro ideal de pessoas para se atender a essa estratégia de manutenção que você definiu. Pois bem, você definiu aqui a criticidade dos equipamentos, de acordo com a prioridade da sua empresa, definiu quais as estratégias de manutenção que você irá aplicar para cada equipamento, de acordo com o custo-benefício, e adequou a equipe para atender essa estratégia. Agora temos que começar a facilitar a vida da manutenção, em relação à programação de manutenção, detalhamento e compra de peças. Ou seja, desde a hora que se encontra a anomalia até a sua resolução. Deixa eu exemplificar melhor isso. Uma vez definida a criticidade dos equipamentos, desde o mais simples até o mais complexo, e definida a estratégia de manutenção adotada para cada equipamento e estruturada a equipe para atender essa demanda, vamos estruturar agora a árvore do equipamento, para facilitar o trabalho de todos. E o primeiro passo para isso é definir qual que é o local de instalação. O segundo passo é definir quais são os equipamentos daquele local de instalação. Bem, até aqui normal, né? Todas as empresas praticamente têm isso. Agora vem o algo a mais, que é bem simples, porém quase ninguém faz, e que faz muita diferença para o planejamento de manutenção, que é o terceiro passo, onde se define quais são os subconjuntos daqueles equipamentos. O quarto passo é levantar quais as peças de cada subconjunto e cadastrar tudo isso no sistema da empresa. A grande maioria das empresas hoje trabalham nesse formato, porém pouquíssimas chegam nesse nível de detalhe, pois isso requer um trabalho bem detalhado para se chegar nesse nível de peças em cada subconjunto. Mas quem tem, tira muito proveito disso e facilita muito a vida da manutenção. E dependendo do software que se usa, qualquer um pode ter acesso a essa informação hora que quiser, facilitando a pesquisa sem ter que usar manuais complicados para isso. Quer ver um exemplo disso? O técnico de manutenção vai fazer uma inspeção técnica no equipamento. E ele identifica um subconjunto com problema, que seja um ruído, por exemplo.
E o técnico quer saber os componentes daquele subconjunto para definir as peças que devem ser trocadas para sanar aquele ruído. Aí ele acessa o sistema da empresa e verifica no cadastro desse equipamento todas as peças que compõem aquele subconjunto. Com isso, ele já define as peças a serem trocadas com quantidades e códigos, de uma maneira bem simples e rápida, ao invés de ficar procurando em manuais complicados. E hora de programar essa atividade, o planejador de manutenção já sabe as peças com os códigos, facilitando muito a vida do planejamento na hora de programação dessa atividade. Pronto, temos estruturado então nossa árvore de equipamentos, com suas devidas criticidades, quais tipos de manutenção vamos aplicar para cada um deles e as equipes para atuar nessas manutenções. Agora, para prosseguirmos, vamos definir nossos níveis de quebras para assim começar nosso histórico dos equipamentos e assim dar as devidas tratativas. Vou considerar aqui 4 níveis de quebras, usados em várias empresas, porém não é uma regra. Pode variar de acordo com a sua realidade de produção, porém o importante é o conceito utilizado. Os tempos pode ser você quem define. O que eu vou usar aqui é o seguinte. Primeiro, é preciso entender 2 conceitos, quebra-falha e chocoteio. Quebra-falha são paradas não planejadas de origem elétrica, eletrônica e mecânica acima de 10 minutos, com ou sem troca de componentes. Chocoteio são paradas não planejadas de origem elétrica, eletrônica e mecânica com duração de até 10 minutos. Entendido esses 2 conceitos, eu vou dividir meus níveis de quebras agora em quebra grave, onde eu considero todas as quebras de equipamentos que ultrapassem a 60 minutos de parada na produção. Quebra média, considerar todas as quebras de equipamentos que parem a produção de 30 a 59 minutos. Quebra leve, irei considerar todas as quebras de equipamentos que parem a produção de 11 a 29 minutos. E por fim, chocoteio, todas as paradas de equipamentos até 10 minutos. A partir desse ponto, se começa então o registro do histórico de quebra-falha dos equipamentos. E já com uma certa quantidade de registro de histórico de quebra-falhas e reparo dos equipamentos, tem-se em mãos o levantamento da situação real dos equipamentos da empresa, possibilitando assim então a identificação do número de quebra-falha, os valores de MTBF, os valores de MTTR e os custos, as preventivas versus as corretivas para ver se está melhorando e outros indicadores que você pode definir. E como eu comentei no início, que essa primeira etapa é a base, ou seja, o alicerce da casa, para se começar toda a implantação desse pilar manutenção planejada. É porque com esses dados você começa a entender onde você está e define a meta para onde você quer chegar. E as próximas etapas é o como você chega nessa meta, que iremos explorar nos próximos vídeos. Pois bem, esse era o vídeo da primeira etapa do Pilar Manutenção Planejada. Espero que tenha gostado e tirado proveito. Se está gostando, te convido a se inscrever no meu canal do YouTube e se cadastrar no meu blog academiademanutenção.com para entrar na minha lista VIP e receber todos os meus conteúdos novos direto no seu e-mail assim que eu publicá-los. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.